Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a obrigatoriedade, da declaração de inexistência de riscos ocupacionais por empresas ME e EPP. O que é que acontece? Desde a implantação do E-Social, a parte de saúde e segurança do trabalho, ela vem sendo vista com outros olhos e trabalhada também pelas empresas e pelo governo de uma forma mais efetiva. Então, no último dia 28 de abril de 2022, foi lançado um portal gratuito pelo governo para que essas empresas possam fazer essa declaração. E que declaração é essa? O que é que acontece? Na norma regulamentadora 01, as famosas NRs, estabelecem que aquelas empresas, que estão enquadradas no risco 1 e 2 e que após uma avaliação, lembrando, essa avaliação é feita por quem? Por uma pessoa que tem conhecimento técnico para isso. Então, após essa avaliação, se for constatado que não existe, que a empresa está classificada no nível de riscos 1 e 2, a empresa ela pode fazer essa autodeclaração, dizendo que não tem esses riscos ou que os trabalhadores estejam à exposição a agentes nocivos, certo? Então, quem é que vai fazer? Qual a empresa? Baixa aquela empresa que tenha trabalhadores, inclusive aqueles profissionais liberais que empregam. Também estão nesse grupo os empregadores rurais, certo? Então, o que acontece? Essa declaração de inexistência de riscos, emitida pelo ME e EPP, ela vai constar, ela vai ser autodeclaratória de forma online, eu vou mostrar já para vocês, certo? O empreendedor individual MEI, ele já tem as fichas elaboradas pelo próprio governo. Também vou mostrar para vocês que já está elaborado com todas as atividades do MEI, certo? Então, o que é que acontece? Então, outro ponto importante é que é o seguinte, mesmo que as empresas, microempresa, ME e EPP, que façam sua declaração, dizendo que está no grau 1 e 2, e estejam desobrigados à elaboração desse programa de gerenciamento de risco, não quer dizer que elas não vão fazer as outras obrigações, ou melhor, elas não precisam identificar, por exemplo, exposições ocupacionais a agentes físicos, quimiológicos, seus estabelecimentos, e que sejam dispensados de fazer os exames ocupacionais, por exemplo, certo? Então, a gente tem que ter a consciência que é uma ferramenta facilitada para que o empregador ele venha fazer essa autodeclaração, mas ele precisa ter uma assessoria técnica para que dispense essa obrigação da apresentação, ou melhor, a elaboração do programa de gerenciamento de risco. Ou seja, eu não tenho risco, eu não preciso fazer o programa de gerenciamento de risco, porque é algo até lógico. Se eu não tenho risco, não tem por que gerenciar um risco que a minha empresa não existe. Porém, não dispensa de fazer, por exemplo, o acompanhamento dos exames de saúde e segurança do trabalho, os exames ocupacionais, os famosos os exames admissionais, emissionais, periódicos, tá certo? Sobre ainda o empreendedor individual, ele já é automaticamente dispensado de elaborar esses programas de gerenciamento de risco, certo? A própria norma regulamentadora 01, certo? A número 01, ele já traz o MEI como grau de 1 e 2. Então, ele já está dispensado, certo? E caso ele tenha um empregado e não possui exposição nenhuma a esses riscos, também não esteja exposto a risco ergonômico, ele vai utilizar o sistema, porém, ele também vai ser dispensado a elaboração do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, certo? Então, o próprio governo orienta, que busca um técnico para a correta mensuração dessas informações, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o sistema, da declaração. E pelo governo, ele preparou alguns ramos de atividades que, caso você identifique algum risco na sua empresa,
você vai autodeclarando de acordo com a situação que está dentro da sua empresa e ele vai elaborando o próprio programa, certo? Então, ficou bem didático. Só que, lembrando que as perguntas que o governo faz em relação à atividade, você tem que ter conhecimento, tá? Então, quais foram as áreas que o governo lançou dentro desse sistema gratuito? Ele colocou a avaliação de risco de padarias, confeitarias, açougues e peixarias. E também estava terminando de elaborar em relação ao produtor rural, a atividade produtor rural, certo? Eu vou compartilhar aqui a página do governo que você pode acessar. Como é que pode acessar esse sistema? Então, o sistema ele pode ser acessado por certificado digital, pela conta Gov, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz esse acesso. Então, a página, né, do governo, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Esse portal, tanto é para fazer a declaração, certo, de não existência, como para fazer a declaração dentro dessas atividades que eu coloquei para vocês. Padaria, confeitaria, produtor rural, certo? Nesse momento, eu vou mostrar para vocês a declaração de inexistência. Então, vai acessar pelo Gov, certo? Claro que toda empresa, ela tem o seu certificado digital no seu CNPJ, certo? Esse acesso vai ser através do CNPJ. Ana, eu posso também colocar com o meu CPF como responsável? Pode, eu fiz o teste, pode, mas o interessante é que você acesse com o seu próprio certificado digital CNPJ. Eu vou acessar aqui sem mostrar na tela, para que os certificados digitais não apareçam, tá? Para vocês, mas eu vou mostrar o ambiente, só vou pedir um pouquinho, vocês aguardem. Pronto. Após acessar com o certificado digital ou todas aquelas opções da conta Gov, vai aparecer, né? Escolha as opções. Então, ele deixa claro aqui. Para microempresa e empresas de pequeno porte, cujos graus de risco sejam 1 e 2, bem como o MEI, que não identificaram riscos ocupacionais, de acordo com a NR01, vai emitir a declaração de inexistência de risco. Caso a sua empresa, né, para o gerenciamento de riscos ocupacionais, para a MEPP, previsto na NR01, e para os empregadores rurais ou equiparados que possuem até 50 empregadores, para elaborar o PGR. Então, nesse momento, nessa aula, eu não vou tratar do PGR, apenas para emitir declaração de inexistência de risco. Certo? Então, clica aqui, ele vai dizer o que é essa declaração de inexistência de risco, né, para emitir. Então, quem é que pode emitir? MEPP, grau de risco 1 e 2, certo? Que essas empresas ficam dispensadas na elaboração desse programa, tá? E também ele fala aqui que vai emitir essa declaração e também não identificam riscos relacionados a fatores ergonômicos. Fica também dispensados ao PCMSO. O que é isso? Então, eu sou uma ME, estou classificada no risco 1 e 2, vou elaborar a declaração de existência de risco. Elaborei a declaração de existência de risco, pronto, não preciso fazer mais nada. Apenas os exames de saúde ocupacional. Hoje, os previstos nas NRs. Porém, se eu sou uma microempresa, estou classificada com risco 1 e 2, e identifiquei um risco ergonômico, que é muito comum, por sinal, certo? Por ter o risco ergonômico, eu sou obrigada a fazer o programa de controle médico e saúde ocupacional. Por quê? Porque foi identificado um risco, certo? Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade da orientação profissional nível técnico. Eu sou contadora, né? E eu indico sempre essa assessoria de uma empresa terceirizada, de um profissional que possa identificar com a riqueza de detalhes a classificação correta da sua atividade dentro das NRs.
não é o contador que vai ter essa habilidade, essa capacidade técnica. A gente pode ajudar nessa declaração, certo? Então, aqui ele vai colocar que está em rascunho, porque eu tentei fazer no dia 25, mas eu vou colocar aqui, criar uma nova declaração. Quando você coloca a nova declaração, vai colocar aqui quem está acessando, e tudo aqui você preenche de forma manual. Então, por exemplo, que declaração é essa? Vamos colocar declaração de inexistência de risco ano 2022. Um exemplo. Qual é o tipo da empresa? Eu estou fazendo CNPJ. Por que aparece pessoa física? Porque eu posso ter uma empresa, pessoa física equiparada a pessoa jurídica, no caso dos profissionais liberais, como contador, como dentista, como advogado, certo? Embora essa classe, há algum tempo, vem mudando para o CNPJ. Então, a razão social aqui, eu vou colocar meu nome, certo? O CNPJ, nome de fantasia, KNAI, né, a atividade preponderante, aquela atividade principal da sua empresa, o número de funcionários, o grau de risco que foi declarado. Veja aqui, se eu colocar grau de risco 3 e 4, não é declaração de inexistência, porque existe risco físico, químico ou biológico, certo? Então, aqui vai ser 1 ou 2, tá? O endereço, veja que tudo tem asterisco, ou seja, são campos obrigatórios. A identificação do declarante, porque eu entrei com o meu CNPJ, certo? Que está associado ao meu CPF, certo? Então, após essa tela preenchida, tá? Eu vou preencher e vou passar para que eu possa mostrar para vocês como fica a tela. Só um minuto que eu volto para mostrar. Ele vai perguntar aqui sobre os agentes físicos. Agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade de exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, ele vai dizer o que é um agente físico. Exemplos, ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas. Vejam que são situações que a gente até entende, exemplos, mas a gente não sabe mensurar com confiabilidade, mas ele explica. Aí você vai ler, né, e vai dizer, clicar em avançar. Demora um pouco. Os agentes químicos, né? Ele vai dizer o que é agente químico. É uma substância química por si só, com misturas, né? Então, ele dá os exemplos, fumos de câmbio, poeira, mineral contendo silício, cristalina, vapores, isso aí já, a contadora aqui já não entende o que é, certo? A gente supõe, mas não tem aquela certeza que um profissional que possa nos assessorar, né? Essa questão de houve um erro, realmente, dentre outras vezes, ele fica aparecendo, houve um erro. Eu acredito que, como todo o sistema do governo, ele vai ter melhoras com o tempo. Aí ele vai também falar sobre os agentes biológicos, né? O que é um agente biológico? Agentes biológicos são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos. Exemplos, fungos, vírus e bactérias, né? No final, ele também vai falar sobre fatores ergonômicos, que esse aqui é o que mais me preocupa, porque até que ponto o risco ergonômico na sua empresa é relevante ou é irrelevante, né? Porque se for relevante, ele precisa de um programa, né? Ele precisa de que o profissional ele intensifique, inclusive é obrigado a fazer o programa de saúde médica ocupacional. Então, mais uma vez, reforça a parceria da empresa com esses profissionais de saúde e segurança, certo? E no final, vem a declaração, certo? Se você diz que não tem nada, né? Então, ele vai pedir aqui, ou para continuar depois, se você tem alguma dúvida, ou emitir a declaração, certo? Quando pede para emitir a declaração, vai sair o recibo em PDF com
a declaração que, ó, não existe risco nenhum desses que foram declarados aí durante o passo a passo, certo? É simples, sim. O manuseio operacional é simples, porém, sendo redundante, mas reforçando sempre essa necessidade de uma avaliação pelo menos uma vez, né? Já que essas pequenas empresas e empresas de pequeno porte teve essa simplificação a pedidos, né? Não seria necessário um acompanhamento mensal dessa consultoria, mas pelo menos aquela uma vez no ano, né, para fazer essa declaração aqui, principalmente essa inicial, que ela seja bem assessorada. Por que eu digo uma vez por ano? Porque você pode modificar sua empresa, você pode expandir suas atividades e sua empresa ela ser transformada em algum momento. E a partir do momento que você tem uma nova função, uma nova roupagem, uma atividade diferente dentro da sua empresa, você pode ter sim a necessidade de uma nova avaliação, tá bem? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. E qualquer dúvida, coloca nos comentários no canal do YouTube. Lembra de se inscrever no nosso canal, né? Curte lá, dá um like e esperamos vocês na próxima aula. Até mais!